Era uma manhã de segunda-feira quando Antônio Carlos, um engenheiro de 47 anos de Brasília, recebeu a notícia que mudaria completamente sua perspectiva sobre controle e planejamento. Depois de 15 anos trabalhando na mesma empresa estatal, construindo uma carreira sólida e um futuro aparentemente seguro, foi informado que seria demitido devido a uma reestruturação governamental. Não por incompetência, não por má conduta, simplesmente porque o departamento onde trabalhava seria extinto. Sentado em sua mesa, olhando para os projetos que não terminaria, para os planos de aposentadoria que acabaram de ser despedaçados, Antônio Carlos sentiu algo que raramente havia experimentado: completa falta de controle sobre seu futuro. Durante toda a sua vida adulta, havia sido um planejador meticuloso. Cada passo de sua carreira havia sido cuidadosamente calculado, cada decisão financeira minuciosamente analisada, cada aspecto de sua vida organizado segundo um cronograma que ele próprio havia criado. Mas agora, aos 47 anos, com 2 filhos ainda dependentes e uma esposa que havia deixado o mercado de trabalho para cuidar da família, todos seus planos pareciam ter desmoronado de uma só vez. Durante as semanas que se seguiram, enquanto enfrentava a realidade do desemprego em uma idade considerada difícil para a recolocação profissional, Antônio Carlos foi forçado a confrontar uma questão que havia evitado por décadas: será que existe realmente um plano maior governando sua vida, um plano que transcende seus próprios esquemas e que pode trazer paz mesmo quando tudo parece estar desmoronando? Esta questão que atormentava Antônio Carlos ressoa no coração de milhões de brasileiros que, apesar de fazerem planos cuidadosos e trabalharem incansavelmente para construir segurança, descobrem que a vida frequentemente toma direções completamente inesperadas. É nesses momentos de ruptura com nossos próprios planos que somos convidados a descobrir uma verdade profundamente libertadora: existe um plano perfeito sendo tecido por mãos infinitamente sábias, e quando aprendemos a descansar nessa realidade, encontramos uma paz que transcende qualquer segurança que poderíamos construir com nossos próprios esforços. A cultura contemporânea nos ensina que devemos ser os arquitetos de nosso próprio destino. Desde jovens, somos bombardeados com mensagens sobre a importância de estabelecer metas, criar planos estratégicos, e trabalhar incansavelmente para alcançar nossos objetivos. Estes princípios têm valor, mas quando se tornam nossa única fonte de segurança, transformam-se em geradores de ansiedade constante. Maria Aparecida, uma professora de 52 anos de Curitiba, viveu esta realidade durante décadas. Depois de se formar em pedagogia nos anos 90, criou um plano de carreira detalhado: 5 anos para conseguir especialização, mais 5 para mestrado, outros 10 para chegar à coordenação pedagógica, e finalmente a diretoria de escola antes da aposentadoria. Paralelamente, planejou meticulosamente a vida familiar: casar aos 30, ter 2 filhos antes dos 35, comprar casa própria aos 40, garantir educação universitária para os filhos. Durante 20 anos, Maria Aparecida seguiu seu roteiro com disciplina admirável. Trabalhou incansavelmente, fez sacrifícios pessoais significativos, abriu mão de oportunidades que não se encaixavam em seu cronograma. Mas aos 45 anos, uma série de eventos inesperados começou a desmantelar cuidadosamente todos seus planos. O marido desenvolveu uma doença crônica que exigiu aposentadoria precoce, um dos filhos foi diagnosticado com necessidades especiais que demandavam atenção constante, e mudanças no sistema educacional eliminaram as posições administrativas pelas quais ela havia trabalhado tanto. Eu me sentia como alguém que havia passado décadas construindo uma casa e de repente descobriu que estava construindo no lugar errado, Maria Aparecida descreve. Todos os meus planos, todos os meus sacrifícios, todas as minhas certezas sobre o futuro pareciam ter sido em vão. Comecei a questionar se todo o meu esforço tinha algum sentido. Durante meses, Maria Aparecida lutou contra uma ansiedade crescente sobre o futuro. Se seus planos cuidadosos não garantiam segurança, se sua dedicação e trabalho duro não podiam protegê-la de circunstâncias imprevistas, em que ela poderia confiar? Foi durante uma crise de pânico particularmente intensa, quando a preocupação sobre o futuro financeiro da família a manteve acordada por 3 noites consecutivas, que ela finalmente rendeu sua necessidade de controlar todos os aspectos de sua vida. Senhor, ela orou numa madrugada de desespero: eu passei a vida toda tentando planejar cada passo, mas agora vejo que meus planos não garantem nada.
Se existe realmente um plano seu para minha vida, eu preciso aprender a confiar nele, porque os meus próprios planos falharam completamente. Uma das verdades mais difíceis mas libertadoras sobre o plano de Deus é que ele frequentemente transcende nossa capacidade de compreensão. O que parece ser um retrocesso pode ser preparação para algo melhor. O que parece ser um fechamento de portas pode ser proteção contra caminhos que nos prejudicariam. O que parece ser um desvio pode ser o caminho mais direto para o propósito que Deus tem para a nossa vida. João Batista, um comerciante de 38 anos de Salvador, experimentou essa realidade de forma intensa quando seu negócio familiar de venda de roupas, estabelecido há 3 gerações, faliu durante a crise econômica de 2016. A loja que seu avô havia aberto nos anos 50, que seu pai havia expandido, e que ele próprio havia modernizado com tanto amor e dedicação, simplesmente não conseguiu sobreviver à combinação de recessão econômica, mudanças nos hábitos de consumo, e competição com grandes redes. O fechamento da loja não representava apenas uma perda financeira para João Batista, era o fim de uma tradição familiar, o desaparecimento de uma identidade que ele havia assumido desde criança. Durante toda a sua vida, ele havia se visto como João da loja de roupas, o jovem empresário que continuaria o legado familiar. De repente, aos 38 anos, não sabia mais quem era ou qual direção tomar. Durante os meses que se seguiram ao fechamento, João Batista oscilava entre depressão e desespero. Havia investido todas suas economias numa última tentativa de salvar o negócio, estava endividado, e não conseguia imaginar como recomeçar do zero numa idade em que pensava que já deveria estar consolidado profissionalmente. Foi durante uma conversa com seu pastor que João Batista ouviu pela primeira vez a perspectiva de que talvez Deus tivesse um plano diferente para sua vida, um plano que ele não conseguia ver no meio da crise atual. Às vezes, o pastor lhe disse, Deus precisa fechar uma porta completamente para que possamos ver outras portas que estavam abertas o tempo todo, mas que não notávamos porque estávamos focados demais numa direção específica. Esta conversa plantou uma semente de esperança no coração de João Batista. Em vez de continuar lamentando o fim do negócio familiar, começou a orar pedindo que Deus lhe mostrasse qual poderia ser o próximo passo. Senhor, ele orava, eu não entendo por que meu negócio teve que fechar, mas eu escolho confiar que o Senhor tem um plano melhor para minha vida. Ajuda-me a enxergar as oportunidades que talvez eu não esteja vendo. Durante essas semanas de oração e busca, João Batista começou a notar coisas que havia ignorado durante anos de foco exclusivo na loja de roupas. Observou que muitos pequenos comerciantes da região estavam lutando com problemas similares aos que ele havia enfrentado: falta de conhecimento sobre marketing digital, dificuldade em competir com grandes redes, ausência de sistemas modernos de gestão. Começou a ajudar informalmente alguns vizinhos comerciantes, compartilhando conhecimentos que havia adquirido durante seus anos de experiência. Gradualmente, essa ajuda informal se transformou numa consultoria especializada em pequenos negócios. João Batista descobriu que tinha um talento natural para ajudar empresários familiares a modernizar suas operações, implementar tecnologias simples, e desenvolver estratégias de sobrevivência em mercados competitivos. Em 2 anos, havia construído uma empresa de consultoria que não apenas era mais lucrativa que sua antiga loja, mas lhe dava uma satisfação profissional que nunca havia experimentado antes. Hoje vejo que o fechamento da loja não foi o fim do meu propósito, João Batista testemunha. Foi Deus me redirecionando para um propósito maior que eu nunca teria descoberto se continuasse preso ao negócio familiar. Meu plano era manter uma loja funcionando. O plano de Deus era me usar para ajudar centenas de pequenos empresários a manter seus negócios funcionando. Uma das aplicações mais práticas de descansar no plano perfeito de Deus acontece durante períodos de transição, quando estamos no intervalo entre o fim de uma fase da vida e o início da próxima. Estes são momentos de vulnerabilidade onde nossa tendência natural é a ansiedade, mas onde podemos aprender a experienciar uma paz sobrenatural que vem de confiar na soberania divina. Irmã Conceição, uma religiosa de 61 anos que havia dedicado sua vida ao trabalho missionário em comunidades carentes de Manaus, enfrentou uma dessas transições quando problemas de saúde a forçaram a deixar o trabalho de campo que havia amado por mais de 30 anos. Artrite severa nas mãos e problemas cardíacos tornaram impossível continuar as atividades físicas intensas que caracterizavam seu ministério.
Durante décadas, a identidade de Irmã Conceição havia sido completamente definida por seu trabalho missionário. Ela era a irmã que cuidava dos pobres, a religiosa que conhecia cada família necessitada num raio de 10 quilômetros, a pessoa que as autoridades locais consultavam sobre questões sociais da região. De repente, limitada fisicamente e forçada a considerar um tipo de ministério completamente diferente, ela se viu numa crise de identidade profunda. Senhor, ela orava durante as primeiras semanas de sua transição forçada, eu não sei quem sou se não sou a missionária que trabalha diretamente com os necessitados. Por 30 anos, esse foi meu propósito, minha identidade, minha razão de existir. O que o Senhor quer de mim agora que meu corpo não consegue mais fazer o que sempre fez? Durante meses, Irmã Conceição lutou contra sentimentos de inutilidade e irrelevância. Observava as irmãs mais jovens assumindo as responsabilidades que ela não podia mais cumprir e se questionava se sua vida ainda tinha propósito. Mas gradualmente, à medida que se forçava a descansar em vez de tentar forçar soluções, começou a perceber oportunidades de ministério que nunca havia considerado. Suas décadas de experiência missionária a haviam equipado com uma sabedoria profunda sobre desenvolvimento comunitário, resolução de conflitos e cuidado pastoral. Líderes de outras organizações missionárias começaram a procurá-la para conselhos sobre projetos complexos. Jovens missionários buscavam sua orientação para navegar desafios que ela havia enfrentado anos antes. Autoridades governamentais a consultavam sobre políticas sociais para populações vulneráveis. Irmã Conceição descobriu que Deus havia usado suas décadas de trabalho de campo não apenas para ministrar aquelas comunidades específicas, mas para prepará-la para um tipo diferente de ministério, ser uma fonte de sabedoria e orientação para uma nova geração de missionários. Em vez de trabalhar diretamente com uma comunidade, agora influenciava indiretamente centenas de comunidades através daqueles que treinava e aconselhava. Pensei que minha vida de serviço havia terminado quando meu corpo não conseguiu mais acompanhar, ela reflete. Mas descobri que Deus estava simplesmente me movendo de uma fase de ministério para outra. Meu plano era continuar fazendo a mesma coisa até morrer. O plano de Deus era me usar de maneiras diferentes em estágios diferentes da vida. Talvez o maior teste de nossa capacidade de descansar no plano perfeito de Deus venha quando enfrentamos circunstâncias onde não conseguimos ver nenhum resultado positivo possível, onde todas as evidências apontam para tragédia ou perda irreversível. É nesses momentos de escuridão total que descobrimos se nossa paz depende de compreender os planos divinos ou simplesmente de confiar no caráter daquele que os elabora. Seu Raimundo, um agricultor de 59 anos do interior do Ceará, enfrentou essa prova quando uma seca prolongada destruiu completamente sua plantação pelo terceiro ano consecutivo. Não eram apenas as perdas financeiras que o atormentavam, mas a realidade de que, pela primeira vez em 40 anos de agricultura, não conseguiria sustentar sua família através do trabalho que havia amado e dominado durante toda a sua vida adulta. A situação parecia sem esperança. Aos 59 anos, seu Raimundo era considerado velho demais para começar uma carreira diferente, mas jovem demais para se aposentar. Suas terras, sem produção há 3 anos, não tinham mais valor comercial. Suas economias haviam se esgotado completamente na tentativa de manter a propriedade funcionando durante os anos de seca. Durante as primeiras semanas após a perda da terceira safra consecutiva, seu Raimundo experimentou algo que nunca havia sentido antes: desespero total sobre o futuro. Não conseguia imaginar como ia sustentar a esposa e o filho caçula que ainda morava em casa. Não via nenhuma alternativa viável para um homem de sua idade com suas limitações educacionais. Pela primeira vez na vida, considerou abandonar a terra que sua família havia cultivado por gerações. Foi durante uma noite de insônia, caminhando pela propriedade árida sob o luar, que seu Raimundo finalmente rendeu sua necessidade de encontrar soluções humanas para sua situação. Senhor, ele orou parado no meio do campo ressecado, eu não consigo ver nenhuma saída para esta situação. Não entendo por que 3 anos de seca, não entendo por que agora, não entendo o que vai acontecer com minha família. Mas eu escolho confiar que o Senhor tem um plano, mesmo que eu não consiga vê-lo. Esta oração de rendição marcou o início de um período de paz inexplicável para seu Raimundo. Mesmo sem saber como ia resolver seus problemas financeiros, mesmo sem perspectivas claras para o futuro, experimentou um descanso interior que não dependia de circunstâncias favoráveis.
Era como se uma carga pesada tivesse sido tirada dos meus ombros, ele descreve. Não que os problemas tivessem desaparecido, mas como se eu não fosse mais o único responsável por resolvê-los. Durante as semanas que se seguiram, mantendo essa atitude de confiança descansada, seu Raimundo começou a perceber possibilidades que não havia notado durante os meses de desespero. Um programa governamental de diversificação rural oferecia treinamento e financiamento para agricultores interessados em criação de caprinos, animais bem adaptados ao clima semiárido. Um vizinho propôs sociedade para desenvolvimento de apicultura, atividade que ele nunca havia considerado mas que prometia ser lucrativa na região. 2 anos depois, seu Raimundo havia se tornado um dos criadores de caprinos mais bem-sucedidos da região e desenvolvia paralelamente um próspero negócio de mel orgânico. Sua renda havia não apenas se recuperado, mas superado significativamente o que ganhava com a agricultura tradicional. Mais importante, havia descoberto atividades rurais mais adequadas ao clima local e menos dependentes de chuvas regulares. A seca que pensei que ia me destruir foi na verdade Deus me forçando a descobrir maneiras melhores de usar minha terra, seu Raimundo testemunha. Se as chuvas tivessem continuado normais, eu provavelmente teria continuado plantando da mesma forma até morrer, sem nunca descobrir essas oportunidades melhores. Uma das descobertas mais libertadoras sobre descansar no plano perfeito de Deus é que não precisamos compreender todos os detalhes para experimentar paz profunda. Nossa cultura valoriza explicações, análises e compreensão completa antes de tomarmos decisões ou aceitarmos situações. Mas a fé verdadeira frequentemente nos convida a descansar numa sabedoria que transcende nossa capacidade de compreensão. Voltando à história de Antônio Carlos, o engenheiro com o qual iniciamos nossa reflexão, aquelas semanas de desemprego forçado se tornaram um período de transformação espiritual profunda. Em vez de continuar lutando desesperadamente contra a realidade de sua demissão, ele decidiu usar aquele tempo para buscar a vontade de Deus para a próxima fase de sua vida. Durante os primeiros meses, Antônio Carlos oscilava entre esperança e desespero. Havia dias quando sentia a confiança de que Deus tinha um plano melhor para sua vida, e outros dias quando se questionava se não estava sendo ingênuo ao confiar em conceitos espirituais quando enfrentava problemas financeiros muito concretos. A transformação veio quando ele parou de tentar descobrir exatamente qual era o plano de Deus e começou simplesmente a confiar no caráter de Deus. Senhor, ele orou durante uma manhã particularmente difícil, eu não preciso saber todos os detalhes do que o Senhor está planejando para minha vida. Só preciso saber que o Senhor me ama, que é sábio, e que está no controle. Eu descanso nessas verdades. Esta mudança de foco, de tentar decifrar os planos divinos para simplesmente confiar no caráter divino, trouxe uma paz que Antônio Carlos não havia experimentado desde o dia de sua demissão. Ele continuou procurando emprego responsavelmente, mas sem o desespero e ansiedade que haviam caracterizado suas primeiras semanas de desemprego. Durante esse período de busca descansada, Antônio Carlos começou a perceber oportunidades que não havia considerado durante seus 15 anos de estabilidade no emprego público. Empresas privadas de consultoria em engenharia estavam interessadas em sua experiência com projetos governamentais. Universidades precisavam de professores com experiência prática para cursos de engenharia. Organizações não governamentais buscavam consultores técnicos para projetos de desenvolvimento comunitário. 6 meses após sua demissão, Antônio Carlos havia construído uma carreira como consultor independente que não apenas era mais lucrativa que seu emprego anterior, mas lhe dava uma flexibilidade e satisfação profissional que nunca havia experimentado na burocracia governamental. Trabalhou em projetos de habitação popular, desenvolvimento de infraestrutura rural e sistemas de saneamento para comunidades carentes. Descobri que a demissão que parecia ser o fim da minha segurança profissional foi na verdade o início da carreira mais satisfatória da minha vida, Antônio Carlos pode testemunhar hoje. Mas o mais importante é que aprendi a diferença entre tentar controlar meu futuro e confiar em Deus com meu futuro. O descanso que encontrei não dependia de saber exatamente o que ia acontecer, mas de saber em quem eu estava confiando. Descansar no plano perfeito de Deus não é apenas uma estratégia para momentos de crise, mas uma maneira de viver que pode transformar nossa experiência cotidiana. Quando desenvolvemos o hábito de confiar na soberania divina sobre todas as circunstâncias, descobrimos uma paz interior que permanece estável mesmo em meio às turbulências normais da vida.
Dona Mercedes, uma viúva de 73 anos de Porto Alegre, desenvolveu essa atitude de descanso constante durante os 15 anos que se passaram desde a morte de seu marido. Durante os primeiros meses de viuvez, havia experimentado uma ansiedade constante sobre questões práticas, como manter a casa sozinha, como lidar com finanças, como enfrentar a solidão, como tomar decisões importantes sem o companheiro de 50 anos. Gradualmente, através de uma prática diária de entregar cada preocupação a Deus através da oração, Dona Mercedes desenvolveu uma confiança descansada na provisão e proteção divinas. Aprendi que não preciso resolver todos os problemas antes que eles apareçam, ela explica. Quando algo difícil surge, oro sobre o assunto e confio que Deus vai me dar sabedoria e recursos no momento certo. Esta atitude de confiança descansada se manifestou em aspectos práticos surpreendentes. Quando a casa precisava de reparos que ela não podia pagar, vizinhos se ofereciam para ajudar. Quando enfrentava questões médicas complicadas, encontrava médicos extraordinariamente atenciosos. Quando se sentia solitária, convites para atividades sociais apareciam de fontes inesperadas. Não é que minha vida ficou sem problemas, Dona Mercedes esclarece. É que aprendi a enfrentar os problemas descansada, sabendo que não sou eu sozinha tentando resolver tudo. Deus tem um plano para cada situação, e meu trabalho é confiar e obedecer, não me preocupar e me desesperar. Sua paz interior se tornou tão evidente que vizinhos e amigos começaram a procurá-la para conselhos durante suas próprias crises. Dona Mercedes se tornou uma fonte de sabedoria prática sobre como enfrentar dificuldades mantendo a fé, como tomar decisões difíceis buscando orientação divina, e como encontrar contentamento independentemente das circunstâncias. Descansar na paz do plano perfeito de Deus é um convite que permanece aberto para cada pessoa que reconhece as limitações de sua própria sabedoria e controle. Não é passividade irresponsável, mas confiança ativa num Deus que é infinitamente sábio, perfeitamente amoroso, e completamente soberano sobre todas as circunstâncias de nossa vida. Em nossa realidade brasileira contemporânea, marcada por instabilidade econômica, incerteza política e mudanças sociais rápidas, esta verdade se torna ainda mais relevante. Quando nossos planos humanos são constantemente interrompidos por circunstâncias que não podemos controlar, descobrimos nossa necessidade de uma paz que transcende as circunstâncias, um descanso que não depende de segurança externa. O convite divino ecoa através dos séculos: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite para aqueles que estão exaustos de tentar controlar todos os aspectos de sua vida, cansados de carregar sozinhos o peso de suas preocupações, oprimidos pela responsabilidade de garantir seu próprio futuro através de planejamento e esforço humano. Quando respondemos a esse convite, descobrimos que o descanso que Jesus oferece não é apenas alívio temporário de nossas preocupações, mas uma nova maneira de viver caracterizada pela confiança descansada na sabedoria e amor perfeitos de nosso Pai Celestial. É a descoberta de que não precisamos ser os arquitetos de nosso próprio destino porque o arquiteto do universo já desenhou um plano perfeito para nossa vida. Que possamos aprender, como Antônio Carlos, Maria Aparecida, João Batista, e tantos outros aprenderam, que existe uma paz profunda disponível para aqueles que escolhem descansar no plano perfeito de Deus. Uma paz que não depende de compreender todos os detalhes do futuro, mas de conhecer o caráter daquele que tem o futuro em suas mãos. Uma paz que transforma nossa experiência de incerteza de fonte de ansiedade em oportunidade de fé, de motivo de desespero em convite ao descanso. Esta é a paz que excede todo entendimento, a paz que o mundo não pode dar nem tirar, a paz que se torna nossa porção quando escolhemos descansar não em nossos próprios planos, mas no plano perfeito de nosso Deus fiel e amoroso.